Senhores, eu consegui voltar, tive problemas aqui, consegui voltar, mas estou vendo que eram mais alunos, agora só tem 16. Por favor, alguém fale aí, tudo bem? É porque a reunião foi encerrada, mas agora o pessoal está entrando. Está entrando de novo, né? Teve que ter, todo mundo saiu. É, então já tem 17, eu vou esperar um pouquinho mais. Eu não consegui pegar, eu vou deixar aquela aula de embriologia das extremidades para o segundo tempo hoje. Vocês vão me desculpar, eu vou inverter. Eu vou agora dar aula de pele e damos um tempo de descanso, e no tempo de descanso eu caço, que de alguma forma eu perdi aqui no computador aquela outra aula, não sei onde está, mas ao invés de perder mais tempo, vamos dar a aula de pele, que era a aula de hoje, e aí dou um intervalo de 15 minutos para vocês. Nesse intervalo eu aproveito para buscar a minha aula que está perdida aqui no meu computador. Alguma coisa aconteceu. É uma aula que eu atualizei, está bem melhor do que eu estava mostrando, e usarei depois. Já temos 22 alunos. Então, senhores, feita essa, desculpem essa mudança de caminhos, vamos então ver a aula de pele, que eu teria que ver hoje, e depois, no segundo tempo, eu volto àquela aula de embriologia da extremidade. Tudo bem? Já temos 24 participantes, quase todos que estavam no início. Aula de pele, então vamos lá. Está gravando. Eu vou ver na aula de pele hoje a pele e seus anexos, tudo bem? A pele e os anexos da pele. Então, quais são os anexos da pele que eu vou trabalhar hoje? E eu botei aqui o folículo piloso, está aqui o folículo piloso esquematizado aqui bem grande, com pelo saindo dele em amarelo. O músculo eretor do pelo é esse músculo que está mostrado aqui, que vai fazer com que o pelo levante, músculo eretor do pelo. A glândula sebácea, que está presa nesse triângulo entre a pele, o músculo eretor e o folículo piloso. Então, folículo piloso, músculo eretor, pele. Nesse triângulo está preso a glândula sebácea. Vamos ver isso. Além disso, vamos ver as glândulas sudoríparas, que vocês vão ver na época, que são 2 tipos. E vamos ver, no final da aula, a unha. Então, anexo da pele que nós veremos hoje. Funções da pele. Quais são as funções da pele? Então, está aí, cobertura para os tecidos moles, proteção. Na pele é importantíssima nisso, na proteção contra lesões, contra invasão de bactérias. Basta termos uma ferida aberta e temos um ponto de entrada de bactérias. Uma proteção contra agentes físicos e químicos que, às vezes, até corroem, agridem a pele, mas não agridem o conjuntivo embaixo. Regulação da temperatura corporal. Isso é uma coisa muito importante na pele. A pele regula a nossa temperatura do corpo. Recepção de sensações do ambiente, tato, temperatura, dor, tudo isso nós recebemos através da pele. Excreção de substâncias. A pele é importante na excreção de substâncias. Absorção de substâncias lipossolúveis. Muito importante. Senhores, nós hoje vamos trabalhar com 2 tipos de pele. Um eu vou chamar de pele fina.
uma eu vou chamar de pele grossa. Alguns autores põem pele espessa. Pele fina, pele grossa. E guardem só, a pele fina tem pelos. A pele grossa não tem. Onde é que está a pele grossa? A palma da mão, a planta dos pés, são locais em que nós temos a pele grossa, tal, sem folículo piloso. Então, aqui, uma imagem, uma micrografia óptica de uma pele fina. Aqui vocês estão vendo uma imagem de pele fina, em que eu tenho a epiderme aqui em cima, a epiderme, temos os folículos pilosos, temos imagens de glândulas sebáceas e temos abaixo da pele um conjuntivo que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, que eu vou chamar de derme. Então, a pele tem epiderme e derme. Senhores, alguns autores colocam a hipoderme dentro da pele, mas a maioria dos autores diz que a pele é formada por epiderme e por derme. Tem embaixo a hipoderme, mas que não pertence à pele. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui vocês estão vendo ainda uma pele fina. Eu sei que é pele fina, porque eu estou vendo os folículos pilosos cortados tangencialmente, cortados de forma longitudinal. Eu estou vendo glândulas sebáceas. Isso é uma pele fina. Olhem aqui uma pele grossa. É bem diferente. Vamos voltar na pele fina? Olha aí, cheio de folículo piloso. Olhem uma pele grossa. Essa pele grossa, ela não tem folículo piloso. Em alguns lugares, vocês podem encontrar glândula sudorípara, tá? Mas a pele grossa não tem aquele clássico folículo piloso. Vamos continuar? Essa imagem é interessante para nós discutirmos duas coisas. A epiderme, está aqui a epiderme toda, a epiderme todinha, e embaixo a derme. Mas esse desenhista foi muito feliz, porque ele está arrancando a epiderme da derme e está separando as duas. E eu acho que foi importante esse esquema fantasioso, mas que vai nos ajudar a entender que a derme, aquele conjuntivo embaixo, manda vasos sanguíneos. Estão vendo? Se vocês apertarem isso aqui, esses vasos sanguíneos da derme vão estar em contato com a epiderme. Minha gente, epiderme não tem vaso sanguíneo. Se vocês encontrarem algum vaso sanguíneo na epiderme, ela está patológica. Por exemplo, num câncer de pele, vocês verão vasos sanguíneos dentro da epiderme. Mas eu não estou falando de patologia, estou falando de normal. O que é normal? Os vasos sanguíneos ficam na derme. A epiderme não tem. Mas dá para notar o seguinte: há bolsões. Eu não sei se eu vou dizer que há bolsões epiteliais entrando na derme, ou o inverso, eu vou dizer que há bolsões conjuntivos entrando na epiderme. Mas dá para ver nesse esquema que não é uma superfície entre a epiderme e a derme, uma superfície retinha, não. É toda cheia desses bolsões. Claro, se a epiderme não tem vasos sanguíneos, ela precisa ter uma relação muito maior com a derme, é claro. Vamos continuar. Estou mostrando uma imagem aqui no esquema, é uma imagem real de uma pele grossa. A pele grossa vai ter uma camada que, na época, eu vou chamar de camada córnea, uma camada córnea muito grande. Então, vejam, a epiderme toda aqui mostrada, a epiderme toda aqui mostrada.
Olhe os tais bolsões do conjuntivo. E nessa imagem já dá para ver, que nós vamos ver isso melhor, que essa derme, esse conjuntivo, tem uma derme bem conjuntivo, frouxo, cheio de vasos, e uma derme embaixo rica de fibras. Nós vamos trabalhar com isso. Uma derme cheia de vasos, um conjuntivo frouxo, e uma derme cheia de colágenos, de elástico, de fibras. Eu estou aqui trazendo uma imagem, apenas para vocês verem, estou trazendo 2 bolsões de conjuntivo, olhem aqui, 2 bolsões de conjuntivo que estão entrando nesse epitélio. Já vimos bem isso, já sabemos. Esses bolsões estão cheios de vasos e são os vasos que nutrem esse epitélio da epiderme. Minha gente, estou trazendo uma pele, aqui é esquema, uma pele fina. Estou trazendo, na verdade, só a epiderme. A derme tem só um pouquinho aqui embaixo. Essa epiderme, eu queria conversar com vocês sobre as camadas. Tá? Então, estamos numa pele, olhem, vamos começar aqui de baixo. Tem uma camada de células só, uma camada só, que eu vou chamar camada basal. Alguns autores chamam germinativo, porque ela germina e transforma nas outras. A camada basal, uma camada só. Depois vem uma que eu vou chamar de espinhosa. Vou descrever agora, porque eu vou mostrar melhor depois. Depois, uma que eu vou chamar de granulosa, está mais ou menos por aqui. Também eu vou descrever depois. Depois vem uma camada lúcida e depois lá em cima vem a córnea. Essa camada lúcida nós vamos ver na pele grossa. Na pele fina, a camada lúcida a gente não vê ou quase não vê. E, na verdade, eu vou mostrar a camada lúcida lá na pele grossa. Então, vou repetir. Basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Então, vamos trabalhar com isso. Minha gente, fiquem só do lado esquerdo da imagem, por favor. Só do lado esquerdo. Vamos ver se... já temos 35 alunos. Fiquem só do lado esquerdo. Olhem só a epiderme, a derme e a tal hipoderme, que a maioria dos livros diz que não pertence à pele. Pele é só epiderme e derme. A hipoderme está embaixo. Mas vejam, eu tenho que raciocinar com uma coisa seríssima, que é vascularização. Fiquem só nessa imagem da esquerda por enquanto, por favor. Então, chegam aqui na base da derme, se lembram? Derme e epiderme. Na base da derme é que chegam vasos. Eu estou falando de vaso arterial, eu estou falando de vasos venosos. E esses vasos, então, vão vir, no caso dos venosos, e chegar aí, ou os arteriais daí vão subir. Então, quando eu digo que tem vasos na derme, aquela derme dos bolsões, é claro que esses vasos vieram lá da base da derme e subiram até quase chegar na epiderme. Por favor, agora caminhem para a imagem do lado direito. A imagem que eu tinha mostrado da esquerda era uma pele espessa, uma pele grossa. Agora venham, por favor, para o lado direito, onde tem uma pele fina. Olhe, então, nessa pele fina, folículos pilosos, músculo eretor do pelo, e a glândula sebácea, que eu já disse isso, fica preso no triângulo entre epiderme, músculo eretor, folículo piloso. Além disso, hoje eu vou trabalhar com glândulas sudoríparas, tá?
Vamos trabalhar. A glândula sudorípara tem o seu conduto excretor e tem o sua porção glomerular, a sua porção onde ela produz o suor. Essa parte glandular, propriamente dita, onde produz o suor, pode estar na derme ou pode estar na hipoderme. Mas, é claro, o túbulo excretor vai desembocar na epiderme. Então, senhores, aqui os senhores estão tendo uma pele, e essa pele tem abaixo, tem a epiderme e a derme. E os senhores estão vendo, já viram com facilidade, que há bolsões do conjuntivo dentro da epiderme. Olhe lá em cima a camada córnea. Minha gente, pele grossa. Vamos agora conversar um pouquinho mais profundo pela pele grossa. Se lembra, eu falei que está na planta dos pés, está na palma da mão. Essa pele grossa, ela tem a última camada, a tal camada córnea, que a gente ainda vai trabalhar um pouquinho melhor. A camada córnea é muito grossa. Ela tem uma camada lúcida. Eu estou conseguindo ver aqui, estou apontando com a seta. Ela tem uma camada lúcida. E tem as outras camadas que a gente vai trabalhar. E, é claro, lá embaixo tem a derme. Eu estou vendo aqui na derme um conduto excretor de uma glândula sudorípara. Ela está lá embaixo, não sei se nesse caso está na derme ou aquela parte secretora está lá na hipoderme, não sei. Mas importa que ela está atravessando toda a derme. Deixa eu pegar o coisa. Ela está atravessando toda a derme e, é claro, vem desembocar aqui. Olhem essa pele grossa, que coisa linda ela é. Olhem a córnea aqui em cima. Nessa coloração, a lúcida ficou meio cinza. Está uma imagem linda. A córnea nesse amarelo aqui, a lúcida aqui, e o resto da epiderme, que nós vamos trabalhar melhor daqui a pouquinho, aqui embaixo. E lá embaixo, é claro, a derme. De novo, olhem aqui os bolsões conjuntivos entrando na epiderme. Não estou vendo folículo piloso, estou vendo uma córnea grande demais, portanto, facilmente já diagnostiquei. Isso é uma pele grossa. Isso que eu estou vendo passando por aqui é um tubo excretor que deve estar desembocando por aqui, mas isso tem tubo excretor de uma glândula sudorípara. Tudo bem. Pele grossa. Senhores, eu trouxe agora esquema e esse esquema vai nos ajudar. Então, como é a nossa epiderme? É um esquema de epiderme. Lá embaixo, é claro, como todo epitélio que se preza, epitélio honrado, tem uma lâmina basal. Depois da lâmina basal, vem, e olhem aqui, depois da lâmina basal, tem a primeira camada, se lembram? Camada basal, extrato basal, que é camada de uma célula só. Essa extrato basal, essa camada basal, eu até dei outro nome dela, camada germinativa. É essa camada que vai criar, construir as outras camadas. Então, a de baixo, extrato basal, a próxima, extrato espinhoso. E provavelmente muitos alunos estão curiosos por que esse nome espinhoso. Eu teria que mostrar as imagens para vocês. Entendam, esses nomes da histologia
nasceram não nos anos 2000, não foi em 2020, foi lá nos anos 1800, lá naqueles microscópios fraquinhos. Então, quando eles olharam o extrato espinhoso, e eu vou provar isso a vocês, mostrando imagens boas e fraquinhas, vai parecer mesmo que tem espinhos. Olha, que eu vou dizer, mas é o que parecia para eles, que tem espinhos que passam de uma célula para outra. Então, isso lá nos anos 1800, eles chamaram de extrato espinhoso. Eu prometo atualizar o conhecimento e não ficar em espinhas dos anos 1800. Depois, a próxima camada é extrato granuloso. Vamos entender, extrato granuloso. No extrato granuloso, essa célula vai se enchendo de grânulos de queratina. Grânulos de queratina. Quantas mais camadas vocês vão subindo no extrato granuloso, mais grânulos de queratina. A célula vai produzindo grânulos de queratina que vão enchendo essa célula. Minha gente, quando eu digo que vão enchendo daqui a pouco, você vai ter até a morte de Golgis, a morte de retículos endoplasmáticos, a morte de mitocôndrias, porque essas células vão se, desculpa usar uma expressão bem grosseira, vão se entupindo de grânulos de queratina. Vão se entupindo de grânulos de queratina. E as últimas camadas da camada granulosa já tem tanta queratina que morre o núcleo, que morrem os retículos, os Golgis, as mitocôndrias. E a próxima camada é formada por essas antigas células da granulosa tão cheias de queratina, tão cheias de grânulos de queratroialina, que fica a tal camada córnea. Tem uma faixa nas peles espessas, que é até aquela camada que nós chamamos lúcida, e segue-se, então, o estrato córneo. E esse estrato córneo, quanto mais você subir, vai chegar uma hora que ele começa a descamar. Aí você vai ter a córnea e vai ter em cima a descamação. Tudo bem? Então, tentei explicar todas as camadas, agora vamos conversar um pouquinho melhor. Eu estou mostrando para vocês, e até cegos conseguem ver, a camada basal. Você lembra que eu falei que a camada basal era só uma camada de células? Isso aí é a camada basal. A partir da basal, ela produz outras camadas. Qual é a próxima? Camada espinhosa. Nessa microscopia óptica que eu estou mostrando aí, vocês não estão conseguindo ver detalhes da espinhosa, mas eu prometo que vou mostrar detalhes. Então, são os filamentos de citoqueratina que enchem. Senhores, além na camada basal, além de ter as células basais, vocês vão me dar licença, eu vou apresentar mais duas células que habitam a camada basal. Eu tinha falado só os queratinócitos da camada basal. Tudo bem. Agora, vocês vão me dar licença, eu vou falar no melanócito, tá, na camada basal, e vou falar na célula de Merkel. A célula de Merkel, vocês estão vendo no meu esquema aqui, chega um axônio nela. É uma célula sensitiva. É uma célula que vai participar na pele de sensações de tato e outras sensações. Então, célula de Merkel. E à direita de vocês eu apresentei o melanócito. Só que eu disse uma coisa que a gente tem que corrigir um pouquinho. Eu disse, e é verdade, que o melanócito está na camada basal apenas. Mas, olha, agora eu vou ter que corrigir o que eu disse. Esse melanócito manda expansões para toda a epiderme.
Quer dizer, eu quis dizer que o corpo celular do melanócito está na camada basal. Mas as expansões do melanócito, imagine elas saindo entre todas as células. Minha gente, o melanócito vai produzir o melanosoma, vai produzir o que vai ser, ao final, a melanina, e é importante que esses melanosomas que levam a melanina possam estar entre todas as células da epiderme. São expansões muito delgadas. Claro que vocês, na aula de pele e de histologia, não vão ver essas expansões, mas eu vou conseguir mostrar essas expansões na microscopia eletrônica, porque elas são tão finas que só a microscopia eletrônica mostra. Tá? E antes de eu sair desse slide, de eu fazer mais uma apresentação para vocês, eu quero lhes apresentar a célula de Langerhans, que está, as células de Langerhans, tudo isso é plural, né? Essa célula de Langerhans está espalhada, mas ela não está lá na camada basal, ela está mais na camada granulosa, na camada espinhosa. Então, esse ainda esquema é um esquema mostrando aqui a nossa camada basal. Aí o desenhista botou na camada basal célula de Merkel, botou aqui melanócito, tá? Botou a célula de Langerhans aqui nas camadas superiores. Lá em cima ele descreveu um extrato lúcido, um extrato córneo. Imagens reais. Vamos sair de esquema, vamos para imagens reais. Nessa imagem que vocês estão vendo, as setas pretas estão apontando, foi feita uma coloração específica para melanócito. Numa coloração de hematoxina e eosina, vocês não conseguem distinguir o que é célula basal, o que é melanócito. Então, esse autor, eu tirei isso do material de um autor, esse autor, muito esperto, fez uma coloração para melanócito. Por isso, as setas estão apontando, no caso aqui, melanócitos. Senhores, aqui os senhores estão vendo embaixo extrato basal. Tudo bem? Extrato basal. Olhem numa microscopia óptica pobre. Daqui a pouco eu vou explicar o que são esses espinhos. Por favor, isso não é espinho. Mas ganhou o nome de espinhosa lá nos anos 1800. Então, olhem, mas vejam bem, imaginem um microscopista lá naquele microscópio pobrinho do início dos anos 1800, e ele olhava esse extrato da pele. Não parece, por favor, parece que espinhos passam de uma célula para outra? Nós hoje vamos ver que isso é desmosoma, mas não quero quebrar o segredo. Vamos continuar. Olhem, quem não aceitaria se olhasse essa microscopia pobre? Eu estou com microscopia de 40 vezes, uma bobagem dessa. Olhem, essa é a camada espinhosa. Eu já dei a solução, isso não são espinhos, são desmosomas, ainda vou mostrar em microscopia eletrônica, mas é claro que o nome camada espinhosa foi muito bem dada para a época que deram o nome. Olhem, agora eu estou mostrando para vocês, não é microscopia óptica, agora eu estou trazendo para vocês, para que ninguém tenha dúvida, microscopia eletrônica, e olhem a quantidade de desmosomas que tem entre essas células. Não preciso nem mostrar, olhem cada célula da microscopia eletrônica e olhem os desmosomas. É esses desmosomas que naquela microscopia pobrinha parecem espinhos passando de uma célula para outra. Então, camada espinhosa. Olha, trouxe de novo uma microscopia pobrinha,
um pouquinho mais, aqui uns 70 vezes de aumento e tal, mas na microscopia óptica, os nossos queridos e lindos, maravilhosos desmosomos da microscopia eletrônica ficam parecendo esses espinhos. Eles usavam o nome de tonofilamentos. Trouxe de novo uma imagem de microscopia óptica. É isso que vocês vão ver na nossa aula de pele, vocês vão conseguir, com melhores aumentos, lá ver essa imagem. Extrato espinhoso. Aqui eu trouxe uma imagem que é de extrato lúcido. Então, a córnea aqui em cima, lindíssima, a epiderme e a derme. Quero aproveitar para conversar um pouquinho sobre a derme. A derme, na verdade, vamos dividi-la, tá? Há uma derme papilar e uma derme fibrosa. Há uma derme que é um conjuntivo frouxo. Derme papilar. É um conjuntivo frouxo perto, dentro daqueles bolsões. Derme papilar. E aqui embaixo eu consigo ver, e todos os alunos, até os de má vontade, vão conseguir ver que aqui tem fibras. Derme papilar e derme reticular. Alguns chamam papilar e fibrosa. A maioria dos livros fala papilar e reticular. Então, já nos lembramos que na derme papilar vamos ter os tais vasos sanguíneos. Senhores, estamos numa pele grossa e nessa pele vocês estão vendo aqui o número 4 representando a córnea, o número 3 está muito pobre aqui, representando a camada granulosa, por aqui estaria aquela camada que vem logo acima da basal, da basal, e depois acima dela a espinhosa. Olhem a basal aqui, vocês não estão vendo na basal melanócitos, nem células de Merkel, porque eu não fiz coloração nem para a célula de Merkel, nem para melanócito. Por isso aqui é uma simples hematoxineosina, que é a mesma que vocês verão em aula de microscopia, e não tentem ver como eu mostrei bonitinho o melanócito. Já que eu estou falando em melanócito bonitinho, vamos para esse esquema. Esse esquema mostra a camada basal, aqui embaixo representada, e o melanócito com suas expansões. Só que as expansões desse melanócito do meu esquema só chegam na primeira camada, mas nesse raciocínio maravilhoso, completo dos senhores, vocês vão imaginar numa microscopia eletrônica bem qualificada que essas expansões dos melanócitos vão entre aquelas expansões. Outro esquema, o desenhista botou um melanócito, está lá embaixo, lindo e bonito aqui, e desenhou aqui uma célula de Langerhans. Olha o melanócito de novo, e ele vai, olhem só, ele vai perdendo pedaços dele. Esses melanosomas vão caindo dentro das células. O desenhista já botou células com pedaços, com expansões, com melanosomas, tá? E, é claro, esses melanosomas vão liberar a melanina, que vão dar cor às células daquela pele. De novo, um esquema parecido, em que vocês têm as células, várias células já cheias desses melanosomas. Aqui,
o autor que fez essa lâmina também não é minha, o autor conseguiu corar nessa cor amarelo forte, ele conseguiu corar as células basais. Aqui, essa imagem está fabulosa. As setas estão mostrando, olhem aí, por favor, as setas estão mostrando os melanócitos. Olhem que coisa linda aqui, olha esse melanócito. E até nessa imagem dá para ver, que o melanócito, que naquela minha outra imagem era apenas uma célula na camada basal, agora vocês já conseguem ver expansões. Claro que os senhores não estão vendo expansões que vão até lá em cima, claro que vão até lá em cima, vocês não estão vendo. Mas dá para ver, particularmente esse aqui está lindíssimo, dá para ver que dele saem expansões. E são essas expansões que, imagine, por favor, vão através de todas as células. Melanócito. Senhores, agora eu sujei um pouquinho a aula, estou trazendo melanócitos espalhados em toda a epiderme. Diferente do que eu falei. Eu falei que os melanócitos ficam só na camada basal, mas tudo isso que vocês estão vendo aí são melanócitos. Por favor, eu não estou mostrando uma lâmina normal, eu estou mostrando uma lâmina de um melanoma maligno. No melanoma maligno, os melanócitos proliferam e se espalham por todas as camadas da epiderme. Por isso que minha lâmina, que eu estou mostrando, não é normal, é um melanoma, tá? Tudo isso que vocês estão vendo nessa cor mais escura é melanócito. Olhem quantos melanócitos que eu falei que só ficavam na camada basal, e estão os melanócitos nesse melanoma maligno. E trouxe a imagem terrível na pele de um melanoma maligno que vai proliferando. Mas vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, que são as células da pele. Estou apresentando a vocês as células de Langerhans. Vocês devem estar dizendo que o professor Cortes trouxe uma imagem ruim, mal corada. Mal corada porque foi corada para a célula de Langerhans. E o resto da epiderme está pessimamente corado, claro, porque o autor dessa lâmina queria corar apenas células de Langerhans. Por isso estão vendo a célula de Langerhans, estão vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, porém as outras células estão pessimamente coradas. Célula de Langerhans, que é uma célula apresentadora de antígenos. De novo, imagem esquemática. Aqui o autor mostrando uma célula de Langerhans, tá? E a imagem eu botei de cabeça para baixo. Aqui, a camada basal está aqui, e aqui uma célula que nela chega filete axonal, é uma célula de Merkel. Aqui, uma célula de Langerhans. Olhem aqui a camada córnea mostrada. Trouxe em microscopia eletrônica para vocês uma célula de Langerhans. E por que eu deixei para falar em microscopia eletrônica mais da célula de Langerhans? Eu tenho uma justificativa para só agora falar. Eu queria que vocês vissem a célula de Langerhans, como ela tem expansões. Quem que não está vendo que não é aquela célula redondinha, bolinha, bonita? Não, é uma célula cheia de expansões. Minha gente, a célula de Langerhans, ela está lá na camada granulosa, um pouco na camada embaixo da granulosa. Oi. Mas vejam, ela não fica aí, não. Ela se espalha entre todas as outras células. É uma célula apresentadora de antígeno. Então, o seu corpo celular, eu teria dito melhor, o seu corpo celular fica lá
na camada granulosa ou na camada espinhosa, mas essas expansões que os senhores estão vendo aí, essas maravilhosas expansões, se espalham por entre as outras células. Então, se os senhores fizerem numa pele uma microscopia eletrônica bem com grande aumento, entre as células da epiderme, os senhores vão ver expansões das células de Langerhans, os senhores verão expansões das células que estavam lá embaixo na camada basal, se lembram? Então, aí a célula de Langerhans bem apresentada a vocês. A célula de Merkel, eu não preciso fazer grandes apresentações, estou mostrando microscopia eletrônica, estou mostrando aqui embaixo um axônio tocando nela, está cortado aqui, um axônio, a sua sinapse tocando nela. A célula de Merkel, ela fica lá na camada basal e ela é importante, é uma das coisas que participam do recebimento de tato tal, e outras coisas que nós vamos ver ainda agora na aula. A derme, se lembra que eu falei? Papilar e reticular. Olhem aqui a derme papilar, bonita, linda, e olhem a derme reticular. Aqui embaixo vocês já estão vendo a tal hipoderme, tá? Mas que não é pele. Pele, para mim, é epiderme e derme. E a derme, então, repetindo, a papilar e a reticular. Quem é que não está conseguindo ver a diferença? Então, de novo, estou com uma pele fina, eu sei que é fina, porque eu estou vendo folículo piloso. Olha, glândula sebácea no seu folículo piloso, é claro, isso é uma pele fina. E eu tenho a derme papilar, é pequenininha, estão vendo a derme papilar aqui? É aqueles bolsões, que daqui a pouco a gente vai trabalhar dentro daqueles bolsões, aqueles bolsões da derme papilar, cheio de vasos, vocês já imaginaram, e o resto, a derme reticular. Quem é que não consegue, mesmo que quem não goste de microscopia, dá para ver na derme reticular a riqueza de fibras, elas aqui estão coradas nesse amarelo ouro, fibras, são fibras colágenas, fibras elásticas e outras que eu ainda vou discutir hoje. Aqui eu aumentei, para quem tivesse alguma dúvida, vai terminar sua dúvida de derme papilar e reticular aqui. Olhem a derme papilar, linda, 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 e olhem a derme reticular. Até os cegos estão conseguindo ver que essa derme é reticular e que essa derme é papilar. Vocês estão vendo aqui na epiderme, é um folículo piloso que foi cortado. Olhem lá dentro, em amarelo, o pelo. Se alguém queria ver derme reticular, eu abusei trazendo aqui nessa coloração para fibra elástica e fibra colágena, uma derme reticular. Isso aí, para os que não acreditavam na derme reticular, está aí ela. Estou trazendo aqui um folículo piloso. Entendam, o folículo piloso está mergulhado dentro da derme. Uma parte dele atravessa a epiderme e o pelo sai lá em cima, mas uma boa parte dele está dentro da derme. É o que vocês estão vendo aqui. Olhem aqui as fibras colágenas, eu estou na derme aqui, né? As fibras colágenas, o conjuntivo, e olhem o folículo piloso com glândulas sebáceas. Eu trouxe até um aumento aqui. Olhem que lindas as glândulas sebáceas, né? Trouxe um aumento daquela última imagem. Por fora, vocês estão vendo aquele conjuntivo muito rico em fibras. Eu estou na derme reticular e eu estou vendo aqui as glândulas sebáceas. Senhores, o professor Junqueira, que tem esse livro, professor Junqueira, que eu tive o prazer de conviver com ele. Ele é falecido e eu tive o prazer de conhecê-lo e conviver com ele. Ele fez um trabalho lindo em que ele descrevia lá na derme papilar as fibras oxtalânicas e as fibras elaunínicas. Não sei se os senhores estão ainda lembrando. As fibras elásticas, as fibras
elásticas com elastina e fibrotúbulo, a elaunínica com fibrotúbulo e menos elastina, e as oxitalânicas só com fibrotúbulos. Vamos ver a outra imagem do professor Junqueira? Está aqui. Isso eu tirei do trabalho, eu acho que está também no livro dele. Ele mostra, e agora isso vai ser importante para vocês entenderem, minha gente, a pele. Vocês estão imaginando, eu fico a imaginar, tem uma camada, um conjuntivo frouxo, que é a derme papilar. Se eu pegar a epiderme e puxar, facilmente eu vou arrebentar, porque logo embaixo da pele tem um conjuntivo frouxo. Que coisa pobre. É só você beliscar a epiderme e puxar, você arrancaria? Não, não, não. Não arranca porque as fibras elásticas que eu não estou vendo estão lá atrás, lá embaixo, se prendem às elaunínicas, se prendem às oxitalânicas. Olhem, as oxitalânicas estão presas na epiderme. Isso eu não tinha dito. Então, senhores, a pele está presa na derme. A derme, apesar de ser um conjuntivo frouxo, tem dentro dela fibras oxitalânicas, elaunínicas e elásticas. E a reticular cheia de elásticos de colágeno. Então, quando eu falei que tinha embaixo da epiderme apenas um conjuntivo frouxo, vamos corrigir agora. Tem um conjuntivo frouxo, é conjuntivo frouxo, mas rico nessas fibras que prendem a epiderme. Está claro isso? Senhores, eu botei corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner. Esse Pacini eu errei, é com 2 Cs, por isso que eu estou falando Pacini, que é 2 Cs. Eu bati errado. Em corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner e corpúsculo de Ruffini. Então, a pele recebe terminações livres, está aí na esquerda em cima. Tem corpúsculo de Pacini, tem corpúsculo de Meissner, eu vou mostrar muito de Meissner, e tem corpúsculo de Krause. Esses corpúsculos e essas terminações livres são importantes para que a pele tenha dor, tato, temperatura, né? Todas aquelas funções exercidas por esses corpúsculos. E eu aqui estou mostrando uma imagem, agora que vocês já são especializados em pele, eu já posso falar com facilidade. Os senhores estão vendo aqui se lembram? Tem a camada basal e tem a camada cheia de fibras. Vejam, nessa camada basal da derme, eu estou mostrando um corpúsculo de Meissner. Então, quando alguém tocar naquela pele lá em cima, esse corpúsculo de Meissner vai ser tocado. Então, os corpúsculos de Meissner estão aí nessa parte desse conjuntivo. Então, a imagem esquerda de vocês estão vendo 2 corpúsculos de Meissner. Estão vendo aqui um corpúsculo de Meissner, um corpúsculo de Meissner, e eu peguei uma imagem dessa e aumentei para os senhores verem tem até outro aqui à direita, um corpúsculo de Meissner bonito, lindão aqui, naquela derme papilar. Se lembram? Aqui um grande aumento de uma derme papilar com um corpúsculo de Meissner, um corpúsculo de Pacini, errei de novo, botei um C só, 2 C, Pacini. Olhem aqui um corpúsculo de Pacini visto em grande aumento. A hipoderme que eu falei, estou apresentando. Claro que a hipoderme tem grandes vasos, tem muito tecido conjuntivo, vai depender do indivíduo, esse panículo adiposo será maior ou menor. Senhores, vamos para anexos da pele. Então, vocês estão vendo nesse anexo da pele, vocês estão vendo aqui um folículo piloso, nesse esquema, um músculo eretor do pelo, já sabemos o músculo que eleva o pelo, por isso tem o músculo eretor do pelo,
e preso dentro desse triângulo uma glândula sebácea. Agora, nessa imagem, eu quero fazer duas apresentações a vocês. À esquerda, estou apresentando uma glândula sudorípara. À direita, estou apresentando a vocês uma glândula sudorípara. Só que a da esquerda é écrina, a da direita é apócrina. Diferenças, vamos lá. A diferença é tão boba. A écrina desemboca lá na pele, lá na epiderme. A apócrina desemboca dentro de um folículo piloso. Então, no folículo piloso vai desembocar a glândula sebácea e vai desembocar a glândula apócrina, tá? Então, as duas são glândulas sudoríparas. As duas têm um adenômero, se lembra adenômero? Eu já disse que o adenômero pode estar na camada, na derme, e pode estar na hipoderme. Tanto a écrina quanto a apócrina, esses adenômeros estão na derme ou na hipoderme. Só que a apócrina desemboca aqui, no folículo piloso, e a écrina desemboca na pele. Tudo bem? Eu botei esses folículos pilosos e seus produtos, pelos. As glândulas sebáceas produzem o sebo. As glândulas sudoríparas écrinas produzem o suor. As glândulas sudoríparas apócrinas também produzem o suor, só que com alta concentração de carboidratos, de lipídios e de proteínas. Essa imagem, vamos para a imagem da esquerda primeiro. A da direita é um aumento dela. A imagem da esquerda, vejam, eu estou vendo lá embaixo, aqui já é hipoderme, eu estou vendo o adenômero de uma glândula e eu estou vendo um conduto excretor que vai desembocar lá em cima. Olha mesmo a imagem aumentada em que eu vejo o conduto excretor aqui, tá? Da glândula sudorípara. Écrina ou apócrina. A imagem aqui é de uma pele espessa, portanto, é uma glândula écrina. Eu não tenho folículo piloso, então não vou ver apócrina. Senhores, agora eu coloquei em grande aumento, para vocês se deliciarem, o adenômero. Já que ele é todo se envolvendo, todo glomerulado, é claro, quando você corta uma coisa glomerulada, você vê isso. Estou vendo o adenômero aqui e estou vendo tubo excretor. O tubo excretor é um pouco mais escuro o citoplasma dele, por isso eu estou conseguindo ver o tubo excretor, estou vendo capilares e estou vendo, é claro, a parte de adenômero propriamente dita. De novo, aqui estamos lá na hipoderme e estamos vendo essas células. Uma célula que eu deixei de falar, e vamos falar, que nesse adenômero tem células mioepiteliais, além das células normais, que produzem a secreção, tem células mioepiteliais. Todo mundo já conhece as células mioepiteliais, elas são importantes para fazer contração, por exemplo, de uma glândula. Glândulas sudoríparas apócrinas. Onde elas estão? Nas axilas, nas areolas e nos mamilos, na pele ao redor do ânus e na genitália externa. Tá? Lá tem glândulas sudoríparas apócrinas. Lembram a diferença? Écrinas, apócrinas. Aqui, uma imagem esquemática de um adenômero de uma glândula e seu conduto excretor desembocando, no caso aqui, esquema de uma camada de uma pele espessa, no esquema o conduto excretor vai desembocar lá em cima. Aqui estamos numa hipoderme, derme lá em cima, hipoderme aqui embaixo, cheio de glândulas apócrinas, de adenômeros de glândulas apócrinas. De novo, imagens aqui em que os senhores têm grande aumento, um aumento menor embaixo, um aumento maior em cima. Os senhores têm aquelas glândulas sudoríparas com as suas células. Olhem a beleza de um
de um pelo, isso é um pelo humano, uma epiderme humana. Vocês estão vendo células em descamação e um pelo saindo de dentro do folículo piloso. Isso é uma microscopia de varredura com 1000 vezes de aumento. Então, como é que é a história? Músculo eretor do pelo, folículo piloso, glândula sebácea presa aqui. Aqui é o pelo em maior aumento, mostrando que ele é todo escamoso. Aqui um corte de folículo piloso. Aqui um folículo piloso soltando o seu pelo em amarelo. Aqui um folículo piloso com a papila dérmica. É a partir dessa papila que nasce o pelo. Olhem que bonito, eu trouxe essa cor, é bonita, ela mostra um folículo piloso, aliás, dois folículos pilosos, e olhem a quantidade de glândula sebácea envolvida nesse folículo piloso. De novo, acho que essa imagem já tem mostrado. Ah, não, essa não mostrei, não. Vocês estão vendo aqui uma glândula sebácea, olhem uma glândula sebácea, mas eu quis trazer essa imagem para vocês verem o conduto da glândula sebácea. Sai um tubo, que é o canal pilosebáceo, que leva o sebo lá para fora, que vai desembocar do lado do pelo e vai sair por ali. De novo, imagens muito bonitas de glândulas sebáceas. De novo, glândulas sebáceas. De novo, em grande aumento, uma glândula sebácea. Vamos para a unha para terminar a nossa aula. Unha. Então, vamos ver. Olha aqui. Isso aqui é porque eu peguei de um livro de espanhol, por isso está escrito em espanhol. Olha, então, a unha aqui. Tá? Olhem o eponíqueo. Se alguém não está sabendo o que é o eponíqueo, é aquela parte da cutícula que as mulheres cortam, né? Eponíqueo. E aqui na ponta da unha, o que está aqui embaixo é hiponíqueo. Aqui embaixo, leito ungueal. De novo, uma unha. Olhem o eponíqueo. Olhem o hiponíqueo. Estão se localizando? E aqui a unha. E é claro que aqui é o leito ungueal. De novo, olhem a unha. Olhem aqui o eponíqueo. É um corte transversal, né, da unha, então vai ter, claro, eponíqueo dos dois lados. E vamos terminar com a embriologia da pele, que é um minutinho eu termino. Temos um ectoderma, venham para a imagem B, aparece o periderma, que é um tecido mucoso, e aqui vocês estão vendo a pele, o epiderme crescendo, o conjuntivo crescendo e o periderme por cima. E já na imagem de baixo, ainda no embrião, uma pele pronta, em que nós temos o extrato córneo, o extrato lúcido, o extrato granuloso, tal, o extrato espinhoso, tal. Então, crescida a nossa pele. Aqui, esse esquema mostra a sequência da formação de um pelo. Façam essa sequência da esquerda para a direita e vai crescendo esse bulbo, vai crescendo, e temos, por final, um pelo pronto e crescendo aqui a glândula sebácea. Senhores, eu estou com a brincadeira da parada, estou com 1h30. Senhores, 15 minutos para os senhores, 15 minutos, para que eu consiga buscar no meu computador a embriologia de extremidades perdidas. Extremidade perdida é um negócio sério. Então, 15 minutos, aproveitem esses 15 minutos para tomar aquele cafezinho e esvaziar a bexiga se ela estiver cheia. Um abraço para vocês. Eu vou sair, vou desligar um pouquinho meu vídeo e meu som.
Senhores? Senhores, todos me ouvem já? Deixa eu tentar botar aqui o bate-papo para abrir o perfil. Senhores, vamos recomeçar a embriologia das extremidades. Estão todos os alunos aqui, deixa eu ver. Então, se lembram, eu tinha parado nessa imagem. O que aconteceu comigo é que eu tinha uma aula antiga e uma aula nova. Aí, hoje, na hora de botar, eu botei a antiga e a nova sumiu. Eu mas acabei encontrando, está ela aí, e vocês vão ter o final da aula. São 10:45, nós temos até 5 horas e eu consigo mostrar essas imagens. Asseguro que vocês vão gostar dessas imagens. A embriologia das extremidades é muito bonita. Espero que todos tenham assistido aquela parte inicial. Eu não vou voltar, que eu não posso perder tanto tempo. Mas então aqui, vocês estão vendo um pé naquela fase em que o pé e os dedos entre si ainda têm um material. Isso aqui é uma embriologia de varredura, isso não é desenho, não, isso é real, é uma embriologia de varredura de um embrião abortado. Eu tirei isso de um livro. Muito bem, vocês estão vendo que há um tecido, há uma lâmina entre um dedo e outro. E isso vai ser importante para as patologias hoje. De novo, estamos no momento que os dedos ainda não estão prontos. Os senhores estão vendo um pé com uma lâmina entre os dedos. Aqui já separou. Não, vamos voltar. Aqui os dedos já estão completamente separados. Aqui no pé, lembrando que a mesma coisa aconteceu com a mão uma semana antes. Tudo bem. Então aí os dedos separados. Vamos começar a ver patologias. E essa patologia aqui, à esquerda, é uma amelia. Amelia é a não formação do órgão. Se lembram? Não formação, amelia. Essa criança tem uma amelia bilateral dos membros superiores. Mas dá para notar uma coisa, minha gente. Os membros inferiores estão absolutamente normais. Ou seja, o fator que levou aquele zap a não estimular a crista ectodérmica apical, aquele fator aconteceu antes. Tudo bem? Aí depois, quando veio, uma semana depois, veio a formação dos membros inferiores, já não tinha mais aquele fator. Só vamos dar exemplos. Um exemplo clássico, que não é da época de vocês, mas é da minha época, que eu me lembro, os anos 60, mais ou menos, 60 e poucos, algumas mulheres brasileiras, dondocas, que não conseguiam dormir de noite e tal, né? Resolveram pedir às amigas que iam a Paris, ou elas mesmas iam a Paris, e traziam um medicamento maravilhoso para dormir. Tomavam um comprimido, dormia, que se chamava talidomida. E foi uma festa dessas dondocas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas, de Belo Horizonte, nesse período, porque elas tomavam a talidomida. Se tomavam a talidomida na época de formação dos membros superiores, a criança nascia com amelia, ou outra coisa que eu vou chamar daqui a pouco de meromelia. Ou se tomavam na época da formação dos membros inferiores, tinha esse problema. Então, vejam, aquele medicamento, né? A talidomida hoje só em alguns tratamentos restritos, tipo AIDS, alguns tratamentos que ainda se usa talidomida, mas já avisando as grávidas que não podem usar. Mas ele foi um boom de crianças com amelia, com meromelia,
que aconteceram no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Eu digo esses 3 centros, que eram os centros onde se concentravam, na época, essas mulheres que podiam trazer medicamento da França. Esse garoto tem uma amelia unilateral. Você vê, só tem um dedinho ali. É uma amelia unilateral. Essa criança, eu nunca vi uma criança assim. Essa eu tirei de um livro, é um livro antigo, por isso está tão mal fotografado. Esse garoto tem uma amelia quadrilateral. Uma amelia quadrilateral. Essa criança tem uma, olhem só, ela tem uma amelia no membro inferior, mas só pegou o zap daquele lado esquerdo. Então, uma amelia unilateral do membro inferior. Meromelia são crianças que começam a nascer o membro, no caso aqui, esse garoto tem uma meromelia bilateral superior. Meromelia quadrilateral. Senhores, deixa eu fazer uma pequena colocação. Eu moro em Niterói e é claro, tem aí moradia em Vassouras também. Mas eu quero falar em Niterói pelo seguinte. Alguns anos atrás, outros moradores de Niterói, se tiver algum jovem de Niterói vai lembrar, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, portanto, antes da pandemia, quando a gente descia da ponte, tinha um garoto, uns 14, 15 anos, que tinha uma meromelia. Um braço normal, membros inferiores normais, um braço normal e o braço esquerdo. O braço esquerdo dele tinha uma meromelia, com a mão implantada, a mão com dedos implantada no ombro. E eu me lembro que esse garoto me marcou, porque eu passava de carro e ele vendia bala, amendoim, alguma coisa assim, e ele pegava o dinheiro que a gente dava com a mão, aquela mão normal, que estava no braço normal, e jogava para o braço que tinha a meromelia. E o braço com a meromelia, que só tinha uma mão, pegava o dinheiro. Isso me chamava a atenção. Quer dizer, aquela mão que era só uma mão implantada no punho, ele conseguia com aquela mão segurar o dinheiro. Tá? Então, se alguém aí é de Niterói, já pode ter visto esse garoto. Tem 1 ano e meio, não é mais que isso, não, que eu me lembro disso, foi antes da pandemia, claro. Esse garoto, essa imagem aqui, tem uma meromelia bilateral superior. Aqui é um natimorto com uma meromelia quadrilateral. Você vê que os 4 membros estão com dano. Meromelia bilateral superior, também é um natimorto. Meromelia bilateral superior. Olhem esse garoto é mais ou menos o que eu descrevi, que eu vi em Niterói, só que o garoto em Niterói tinha um braço normal. O outro, como é desse que vocês estão vendo na imagem, era só a mão implantada no ombro, mão que me incomodava ao ver que era uma mão que pegava o dinheiro, ele pegava de um, passava para o outro e o outro segurava, né? Só que esse que vocês estão vendo tem uma mão, uma meromelia bilateral. O que eu estou falando tinha uma meromelia só num lado, o outro braço era normal e os membros inferiores eram normais. Esse indivíduo tem uma meromelia bilateral superior. Essa mulher tem uma meromelia unilateral. Estão vendo que o membro é mais curto que o outro, ela usa um material ali ortopédico, né? Mas ela tem uma meromelia unilateral. Isso aqui
é uma fusão de membros, é também um natimorto, com uma fusão de membros. Vamos falar de outra patologia. Já falamos em amelia, meromelia. Vamos agora falar em pé fendido. Olhem aí, um pé fendido, eu vou mostrar outros. Vocês vão me dar licença, eu vou dar um outro nome que é horrível, mas eu já vi até cirurgião plástico descrever. Pé em lagosta. Eu já vi cirurgião plástico descrever cura de pé em lagosta, tá? Mas eu não aceitaria usar isso, é um nome feio, né? Pé em lagosta. Pé fendido é o nome dessa patologia. Olha aí, de novo, pé fendido. Esse indivíduo tem pé fendido nos 2 membros inferiores. Vamos agora falar de sindactilia. Senhores, se lembram quando eu falei que às vezes os dedos tinha uma membrana entre os dedos, que depois desapareciam? Nesse indivíduo, as 2 mãos dele dá para notar que as membranas ficaram. Olhem aqui de novo, sindactilia. Esse indivíduo tem sindactilia. Nessa mão que está do lado direito de vocês, tem 3 dedos misturados. Nessa mão aqui tem quase 4 dedos, não, 3 dedos aqui misturados. Aqui seriam 2 e aqui seriam 3. Senhores, essa sindactilia, antes que alguém me pergunte se tem cura cirúrgica, tem. Só que eu preciso deixar bem claro uma coisa para vocês. A sindactilia tem momento em que ela se forma. Se for muito cedo, a inervação e a vascularização dos dedos ainda não está separado. Se for uma sindactilia já no finalzinho da embriologia, em que cada dedo, apesar de estarem colados por uma membrana, cada dedo já tem a sua vascularização, sua inervação, não tem problema nenhum. Tá? Eu não digo que não tem problema nenhum para o cirurgião plástico operar. Mas, se a vascularização e a inervação se misturam, se foi uma sindactilia muito prévia de acontecer, aí para o cirurgião plástico ele não consegue resolver. Olha, aqui tem 2 patologias. Tem uma sindactilia do 2º e 3º dedo e tem outra patologia horrível, que é falta de higiene. Eu estou vendo lá um dedo nojento, né? Mas, em termos de embriologia da extremidade, a patologia que nos interessa é uma sindactilia. Olhem essa sindactilia, bem mais grave que a outra que eu mostrei. Ficou naquela fase anterior à membrana, quando os dedos ainda têm apenas os cortes por onde vão se dividir. Sindactilia. Esse indivíduo tem uma mão normal e tem uma mão com sindactilia. Eu devo informar aos senhores que a sindactilia acontece muito, deixa eu ver aqui. A sindactilia acontece muito em famílias. Eu já vi famílias que o fator foi hereditário, não é aqueles fatores que eu falei, não, em algumas famílias é hereditário e a sindactilia acontece em várias gerações da família. De novo, essa sindactilia está bem fácil de ver. Uma sindactilia como essa, pode ser uma falsa impressão minha, mas a gente até imagina que a vascularização e a inervação desses dedos já pode estar separada. Pela estrutura que está, é até possível que essa vascularização e a inervação desses dedos, cada um já tem a sua, e um cirurgião plástico poderia facilmente resolver isso. Aqui, os senhores têm também a mão, as 2 mãos, são 2 indivíduos, com sindactilias, tá? Nesse pé também é fácil ver essa sindactilia.
Também, de novo, tirei de um livro bem antigo, uma sindactilia. Aqui também sindactilias. Vamos partir para outra patologia, polidactilia. Contem aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Tá? Então, isso é uma polidactilia. Eu já vi 2 tipos de polidactilia. Aqueles que têm um dedo que não funciona que eu digo, ele não se movimenta, é um dedo que está ali e o sujeito não consegue movimentar, não usar para fazer apreensão. E tem a polidactilia, como deve ser desses indivíduos que eu estou mostrando aí, em que todos os dedos funcionam. Tá? Polidactilia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polidactilia. Parece, olhando assim, que os 6 dedos funcionam. A estrutura que a gente tem é que esses 6 dedos funcionam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, polidactilia também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polidactilia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polidactilia. E olhem esses pés. Olhem os pés aí. As mãos também têm polidactilia, que foi cortada uma parte da imagem, mas esse tem polidactilia nas mãos e nos pés. Olhem aqui, está fácil ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ele tem polidactilia no membro superior e no membro inferior, nos membros. Olhem também umas polidactilias bem feias. Olhem essa polidactilia no pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedos. Polidactilia. Quase terminando a aula, vamos conversar um pouquinho sobre pé torto. O pé torto, normalmente, a causa principal é uterina. Por exemplo, 3 concéptos dentro do mesmo útero e um fica numa posição que acaba num pé torto. É uma mulher que tem um concepto só, mas, coitadinha, ela tem um tumor uterino. Esses tumores, na sua maioria, são hormônio dependentes. Aumenta a gravidez, aumenta o tumor, aumenta a gravidez, aumenta o tumor, e ela fica um concepto dividindo o espaço com um enorme de um tumor uterino, e pode acontecer, é uma das causas de pé torto. Minha gente, há pouco tempo atrás, nós tivemos Zika aqui no Brasil. Da idade de vocês, todos vocês viram, não foi há tanto tempo atrás, a síndrome da Zika. E nessa síndrome da Zika, uma das coisas que a danadinha da Zika fazia era da artrogripose. O que é isso? Endurecimento das articulações. A criança nascia com as articulações endurecidas. Então, a maioria dos partos tinha que ser vaginal, não, desculpem, tinha que ser cesáreo, porque não nascia em parto vaginal, era um parto cesáreo, porque as articulações não dobravam, impedindo um parto vaginal. Olhem de novo, eu trouxe 3 imagens de artrogripose em função da Zika. A Zika foi interessante, ela aconteceu no Brasil, em toda a América, e, por favor, quando eu digo toda a América, retirem lá em cima o Canadá e retirem, por favor, o Chile. E a graça da história é que a Zika começou no Chile, lá na Ilha da Páscoa, e todo o Chile não teve a Zika, só na Ilha da Páscoa. E eu disse que o engraçado é que foram homens, se sabe que começou a história de brasileiros que foram num concurso
que teve lá na Ilha da Páscoa de canoagem, eles trouxeram a Zika para o Brasil, lá para Pernambuco, lá para o Nordeste, e essa Zika se espalhou de forma terrível no Brasil. E eu conheci bem a história porque eu fui fazer palestras sobre Zika no Chile, que eles me convidaram para ir falar lá, e num país que não tinha Zika, eu levei a embriologia da Zika, que foi o que eu falei falar lá. Mas olhem aí, artrogripose. E artrogripose nas mãos, também material de trabalhos publicados. E olhem essa criança com artrogripose, uma criança realmente que a gente não consegue imaginar um parto vaginal dessa criança com essas articulações tão endurecidas. Então, isso é uma patologia de extremidade causada pela Zika. A Zika causou várias coisas, né? Mas essa em patologia de extremidade. Senhores, desculpem, hoje eu cansei um pouco os senhores, principalmente com aquele período que eu parei, tive que retornar. Espero que os senhores tenham entendido as duas aulas, a aula de pele, e tenham entendido e gostado dessa aula de extremidade. Eu agora vou deixar para os senhores fazerem perguntas de forma oral e perguntas por escrito, não. Não por escrito, os senhores vão colocar a frequência de vocês. Então, coloquem no chat nome de vocês, não precisa número, apenas o nome. Quem tiver mais de um colega com o mesmo nome, cuidado para não esquecer o sobrenome. E coloquem, por favor, e perguntas orais. Fale pergunta lá de pele e vale pergunta agora de embriologia da extremidade. O não ter nenhuma pergunta me assusta um pouco. Será que ninguém entendeu nada? Ou a aula foi tão maravilhosa, o que não, com certeza não foi, que vocês entenderam tudo. Mas quem quiser aproveitar o momento ainda enquanto os outros dão frequência, para fazer perguntas. Todos ainda estão colocando a frequência, não temos pressa. Sem pressa, vão colocando, não vou desligar agora. Ninguém teve nenhuma dúvida. Os alunos que deram frequência já estão saindo. Vamos lá, perguntas. Ninguém tem pergunta? Parece que frequência terminou, não. Não, só tem palavras agora. Alguém está me dizendo aqui, ótima semana, professor. Obrigado. Senhores, acho que ninguém tem mais frequência, só tem agora obrigados. E eu posso, então, desligar, sair. Senhores, um abraço, lembrança para as crianças. Cuidado com o Covid, cuidado. Vassoura está aumentando o número de internados, está aumentando o número de pessoas com Covid. Não esqueçam disso.